turma do 8º ano, professora Lani falando. O nosso tema de hoje da 17ª semana é a construção do Império durante o período regencial. O primeiro reinado, no período de 1822 a 1831. A construção do Estado Imperial. Após a independência, surgem as questões: quem governaria o país, quais seriam os direitos dos cidadãos e como seriam as leis e quem as elaboraria. A Constituição de 1824, imposta por Dom Pedro I, ela durou 65 anos e estabelecia a divisão dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. As revoltas coloniais. A Guerra da Cisplatina, 1825 a 1828, a Confederação do Equador, em 1824, a Cabanagem, em 1835, a Balaiada, em 1838 e 1841, a Sabinada, 1837 a 1838, a Revolução Farroupilha, 1835 e 1845, e a Revolta dos Malês, em 1835. Essas foram as revoltas coloniais que aconteceram durante o período regencial. O primeiro reinado, 1822 a 1831. As causas da crise no governo de Dom Pedro. O autoritarismo de Dom Pedro causava descontentamento por parte da elite política. A derrota na Guerra da Cisplatina só gerou prejuízos financeiros e sofrimento aos soldados e suas famílias. As revoltas e movimentos sociais de oposição no governo imperial, a morte de seu pai, Dom João VI, e a questão sucessória. A abdicação de Dom Pedro I. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou em favor de seu filho Pedro de Alcântara, então com 5 anos. O período regencial, em 1831 a 1840, as regências trina. 1831 a 1835, instituiu a Guarda Nacional, uma milícia controlada pela elite local para conter as revoltas populares. Depois veio a regência Una de Feijó, 1835 a 1837. Devido às intensas revoltas que ocorriam no país, a falta de apoio político, renunciou ao cargo 2 anos depois. A regência Una de Araújo, 1837 a 1840. Um fazendeiro indicado por Feijó, extremamente conservador, o que gerou mais conflito com os liberais conservadores. O período regencial foi um período marcado pela estabilidade política e a disputa entre 2 partidos, os liberais moderados e os liberais exaltados. Os liberais moderados eram a maioria dos deputados e senadores a favor do unitarismo. Já os liberais exaltados defendiam uma grande descentralização do poder, eram federalistas, defendiam ideias políticas democráticas radicais, sufrágio universal, abolição da escravidão e o direito de cidadania para todos. O fim do período regencial e o início do segundo reinado. Aconteceu o golpe da maioridade. Os liberais conservadores buscavam uma forma de centralizar o poder e a única saída era a volta do imperador. Para isso, mudaram a Constituição de Dom Pedro II. Com apenas 14 anos, foi proclamado imperador. O governo de Dom Pedro II, que durou 49 anos, foi marcado por muitas mudanças sociais, políticas e econômicas no Brasil. Uma delas, o ciclo do café. Com o crescimento da venda deste produto, ocorreu investimento na indústria brasileira. A imigração, muitos imigrantes europeus vieram trabalhar na lavoura do café, em substituição à mão de obra escrava. Trabalhava inicialmente no sistema de parceria, que fracassou e que foi substituído pelo sistema de colonato. A questão abolicionista ocorreu em pressão por parte, principalmente da Inglaterra, para o fim da escravidão. O segundo reinado, 1849 a 1889,
o fim da escravidão, surgiram as leis. A Lei de Eusébio de Queiroz, 1850, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, 1885, e a Lei Áurea, 18 de maio de 1888. O segundo reinado, 1840 a 1889. Causa das crises do segundo reinado: a interferência de Dom Pedro II nas questões religiosas, a Guerra do Paraguai, 1865 a 1870, a questão abolicionista provocou um desgaste entre os proprietários de escravos e os abolicionistas, o descontentamento do exército brasileiro com a corrupção e a falta de prestígio após a Guerra do Paraguai, a classe média desejava mais liberdade e maior participação política do país, falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente os cafeicultores do Oeste Paulista. O segundo reinado, fim do segundo reinado, início da República. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos republicanos, promoveu o aquartelamento. Destituiu o Conselho de Ministros e seu presidente. Ao final do dia, assinou a proclamação da República e fim da monarquia. Bem, aqui a gente encerra o nosso tema, a construção do Império no período regencial. E agora os exercícios complementares. Primeiro, como ficou marcado o período regencial nos anos de 1831 a 1941? Cite duas das causas da crise de Dom Pedro. Quais foram as revoltas coloniais? Escreva a diferença entre liberais moderados e dos liberais exaltados. O que aconteceu de importante no fim do período regencial e no início do segundo reinado? Bom dia e boa sorte.